Olá! Neste vídeo nós vamos mostrar como converter uma variável numérica para fator no R-Comanda. Uma vez iniciado o R e carregado o R-Comanda, vamos carregar o conjunto de dados joule2 que utilizamos anteriormente. Então, para isso vamos carregar a biblioteca ISWR, submeter. E agora vamos carregar então o conjunto de dados joule2. Ler dados de pacote atachado. Vamos dar um duplo clique em ISWR e vamos selecionar joule2 nesse painel. Vamos recordar as variáveis que pertencem a esse conjunto de dados, clicando nesse botão Ajuda no conjunto de dados selecionado. Este conjunto de dados possui 1.339 observações e 8 variáveis. Ele contém uma amostra de referência da distribuição do fator de crescimento parecido com a insulina, uma observação por pessoa de várias idades, com a maior parte dos dados coletados em exames físicos na escola. As variáveis são idade, em anos, altura, em centímetros, menarca, uma variável numérica, codificada como 1 significando não e 2 sim. Sexo também é uma variável numérica, 1 menino, 2 menina. IGF-1 é o fator de crescimento parecido com a insulina em microgramas por litro. Tanner, estágios da puberdade de acordo com Tanner, codificado de 1 a 5, também representado como uma variável numérica, volume testicular em mililitros e peso em quilogramas. Vemos que as variáveis sexo, Tanner e menarca são consideradas numéricas neste conjunto de dados, apesar de menarca e sexo serem variáveis categóricas binárias e Tanner uma variável categórica ordinal. Esses números que representam as categorias das variáveis são apenas uma forma de codificar as diversas categorias. Essas variáveis não devem ser tratadas como numéricas. Vamos carregar o conjunto de dados no R-Comanda e podemos ver aqui o conteúdo das 1.339 observações. Se quisermos fazer um gráfico de barras ou de pizza para as variáveis categóricas no R-Comanda, nós vamos ver que essas opções não estão habilitadas. Isso porque o R está considerando essas variáveis sexo, menarca e Tanner como numéricas. Para analisar as variáveis categóricas corretamente no R, elas têm que ser tratadas como fatores. Outro nome utilizado em análises estatísticas para variáveis categóricas. Então, nós vamos converter as variáveis Tanner, sexo e menarca para fator. Para realizar a conversão de uma variável numérica para fator no R-Comanda, vamos em Dados, selecionamos a opção Modificação das variáveis no conjunto de dados e selecionamos a opção Converter variável numérica para fator. Vamos fazer conversão inicialmente para a variável Tanner. Então vamos selecionar Tanner e vamos selecionar uma das opções. Definir nome dos níveis ou das categorias da variável ou usar os números usados para codificar as categorias. Vamos dar nomes às categorias, aos níveis da variável, para facilitar nossa compreensão dos gráficos. Nessa caixa de texto, nós vamos digitar o nome da variável que vai ser criada a partir dessa conversão. Se nenhum nome for especificado nessa caixa, os nomes das categorias serão sobrescritos aos valores numéricos na própria variável, que será convertida e não será criada uma nova variável. Às vezes é melhor criar uma nova variável nessa conversão, porque se cometermos algum erro na conversão, basta fazer uma outra conversão, e não vamos perder os valores originais da variável. Caso tenhamos cometido um erro na conversão e sobrescrito a variável original,
pode ser que tenhamos eventualmente que recarregar o conjunto de dados para recuperar os dados originais. Se colocarmos um nome diferente da variável a ser convertida, uma nova variável será criada e a variável convertida irá ficar intacta. Então vou escrever aqui o nome para a nova variável, Tanner underline cat, de categórica, e vamos clicar em OK. Agora eu tenho que definir então o que significa cada um dos níveis ou valores da variável Tanner. Então no nível 1 vamos chamar de Tanner 1 em algarismos romanos. Clique com o cursor no nível seguinte, não aperta a tecla Enter, senão ele vai entender como se você pressionou OK e vai encerrar a entrada dos níveis e vai dar erro no comando. Uma vez preenchidos os 5 níveis, clicamos em OK e o comando será executado e a variável TannerCat aparece no arquivo de dados. Podemos observar que a conversão foi feita corretamente. O número 1 corresponde a Tanner 1, 3 corresponde a Tanner 3, 5 corresponde a Tanner 5 e assim vai. Aqui está o comando que foi executado. Então, o comando que converte uma variável para fator é factor, e entre parênteses, o nome da variável, no argumento labels, os níveis da variável, Tanner 1, 2, 3, 4, 5, e fecha o parênteses. Tem 2 parênteses fechando porque um está abrindo a função factor e o outro está abrindo a função C. Então tem 2 parênteses abrindo, 2 fechando. Essa variável que é convertida é armazenada na variável TannerCat. E essa função within tem 2 argumentos. Um é o conjunto de dados que eu vou trabalhar e entre chaves os comandos que serão executados nesse conjunto de dados. Como eu especifiquei que é joule2 como primeiro argumento de within, eu não preciso referenciar as variáveis aqui antecedidas do conjunto de dados. Basta pôr o nome das variáveis porque ele entende que essas variáveis citadas nos comandos pertencem a joule2. Finalmente, depois de feita a conversão, eu incorporo a variável TannerCat num conjunto de dados joule2. Então nós poderíamos digitar esse comando e realizar essa conversão, mas o uso do rcommander facilita a execução dessa conversão. Vamos converter agora a variável sex. Então, novamente, dados, modificação de variáveis no conjunto de dados, converter variável numérica para fator. Vamos selecionar sex, vamos definir o nome dos níveis. Vamos criar uma nova variável, sex. Ok? 1 é masculino e 2 é feminino. Nós sabemos disso porque no arquivo de help está dizendo que sexo 1 é menino e 2 é menino. Ok? E aí aparece a variável sexcat. 1 masculino, 2 feminino. Tentem converter a variável menarch. É importante saber que o arquivo joule2 do pacote ISWR não é alterado. O que foi alterado é uma cópia do joule2 que foi armazenada na área de trabalho do R. Se fecharmos o R sem salvar o joule2 em algum arquivo do computador, as alterações serão perdidas. Se você não quiser repetir essas operações de conversão da variável numa próxima sessão do R em que você fosse trabalhar com o arquivo joule2, há 2 alternativas. A primeira alternativa é salvar esse script, ou seja, a sequência de comandos que executamos até agora em um arquivo, carregar este arquivo numa outra seção do R
e executar a sequência de comandos novamente. Vamos fazer isto. Vou salvar esse script no menu Arquivo, Salvar Script. Vou salvar o script na pasta chamada curso R e dar o nome de fatores Joule 2.r. Vou salvar. Então eu vou sair do R. E vou entrar de novo. E agora eu vou carregar o script no R comanda. Então, abrir arquivo com script. Vou na pasta curso R e abrir o script que eu gerei anteriormente. Então agora eu vou selecionar todos os comandos do script e clicar em submeter. Ele abriu a ajuda novamente. E quando eu rodo o script, o conjunto de dados Joule 2 não aparece como ativo no R comanda. Para isso, eu clico nesse botão, não há conjunto de dados ativo, e seleciono Joule 2 aqui. Ele passa a ser conjunto de dados ativo e eu posso ver o seu conteúdo. E posso ver que as variáveis TunnerCat e SexCat, que eu converti por meio desse script, aparecem no conjunto de dados. Outra maneira de eu evitar de carregar o Joule 2 novamente a partir do ISWR e executar essas conversões é salvar esse conjunto de dados num arquivo no formato do R e numa outra seção do R carregar esse arquivo. Assim eu não precisaria nem executar esse script. Para salvar esse conjunto de dados no arquivo do R, eu clico em Dados. No item Conjunto de Dados Ativo, eu seleciono Salvar Conjunto de Dados Ativo. Então, de novo, vou para a pasta curso R e vou salvar esse conjunto de dados, Joule 2, como Joule 2.rdata. E clico em salvar. Vou fechar o R novamente, voltar e carregar esse conjunto de dados a partir deste arquivo. Uma forma de sair do R pela linha de comando é digitar a função Q de quit, abre e fecha parênteses e aperta o Enter. Salvar a imagem na área de trabalho, não. E o R foi fechado. Então vou entrar de novo no R. Entrar no R comanda. E vou carregar o conjunto de dados que eu acabei de salvar. Para isso eu vou em Dados, Carregar Conjunto de Dados e vou selecionar Joule 2 na pasta onde eu armazenei esse arquivo anteriormente. Clique em Abrir. E podemos ver que novamente o conjunto de dados está do jeito que eu salvei. Eu não preciso rodar um script novamente. No próximo vídeo, vamos então começar a criar gráficos a partir deste arquivo que manipulamos. Até lá!